Olá, companheiros, começando mais um Na Zona do Agrião aqui na Causa Operária TV. Boa noite. Estamos aqui nesse domingão, dia 5 de setembro de 2021, para comentar as notícias e as polêmicas do esporte. Antes de mais nada, você que está assistindo aí nosso programa, verifica aí se você está inscrito na Causa Operária TV, curta o vídeo, compartilhe com seus contatos, com seus camaradas aí no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, né, nos ajude a fortalecer o canal. E se você não é membro ainda da Causa Operária TV, chegou a hora. Se transforme em membro assinante do canal. Você tem 5 níveis de membro para contribuir conosco. A contribuição por membros é muito importante para a gente, porque é uma contribuição mensal que entra na Causa Operária TV para que a gente possa ter um financiamento, um orçamento fixo, para que a gente possa melhorar a programação, melhorar a estrutura do canal, né? E o trabalho dos militantes que atuam aqui na nossa TV revolucionária e independente. Hoje, no programa de hoje, eu estou aqui com o companheiro Luca. Boa noite, Luca. Opa, beleza. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos aí que estão acompanhando aí. Vamos comentar aí um pouquinho também dessa situação inusitada aí, né? Que acabou de acontecer, né? Eu nunca vi uma coisa dessa, viu? Eu tava lá, liguei a televisão com uns minutinhos de atraso, né? Para deixar o jogo passando na minha frente. Aí foi um lance, foi um outro, e tava a TV no mudo, porque eu só tava assistindo. Um lance, um outro, uma falta. O Neymar reclamou ali, depois o Neymar fez uma falta, começou a reclamar também. Aí a câmera virou pro banco de reserva. Mas como tava sem áudio, eu não tava entendendo. Eu falei, nossa, será que por causa dessa falta aí tá dando essa confusão toda no banco de reserva da Argentina? Não tô entendendo nada. E ficou, e aí eu vi que tinha um ser humano ali com um coletinho da Anvisa, né? Ué, que coisa estranha, né? Aí eu fiquei curioso, aí quando eu consegui a informação, eu já vi. A Anvisa interrompe o jogo do Brasil. Polícia Federal, na verdade, né? Enviou a Anvisa lá para interromper o jogo do Brasil e Argentina. Eu falei, vixe, o que está acontecendo? Eu nunca vi um negócio desse, assim. Deve ter acontecido em outros momentos, né? Mas eu nunca vi que um fator externo desse daí, né? Porque é assim, independente aqui do, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente pensa do assunto, mas também nós precisamos ainda, inclusive, dar uma pensar melhor sobre o assunto, porque é tão novo o que aconteceu que você nem sabe direito o que está por trás do negócio, né? Então a gente tem uma ideia, mas eu nem quero fazer muito juízo de valor do que aconteceu, porque a gente não sabe também direito exatamente o que aconteceu, porque essas coisas são todas super, né? A burguesia nesses assuntos aí, ela é super escrota, né? Eles fazem uma manobra aqui, dão um golpe dali. Aí na televisão aparece uma coisa, mas na verdade é outra coisa. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Agora, uma coisa é fato, né? Independente disso, é muito bizarro você ter o jogo que já começou interrompido por um órgão, né? Por uma instituição, uma autoridade, não tem nada a ver com futebol, né? Tipo, sei lá, o jogo começou e a FIFA ou a Conmebol identificou que o Brasil, um dos times, estão jogando com 11 jogadores irregulares. Aí, mesmo nessa situação, normalmente não se interrompe o jogo no meio. O que acontece é que a coisa vai para julgamento, aí o time que entrou com jogador irregular perde os pontos, né? E por aí vai. Né? Mesmo nessa situação, não se interrompe o jogo, né, no meio. Mas com um órgão de fora, que não tem nada a ver com futebol, entrar no estádio, invadir o jogo, praticamente invadir o jogo, falou, vamos parar com isso aqui. É um negócio bizarro. Não, o tiozinho, ele invadiu mesmo, ele entrou, ele fez questão, ele entrou no meio do campo, assim, ó, falou, não, tô aqui no meio do campo, ó, pá. Realmente foi uma cena, eu nunca tinha visto mesmo também, e aí surgiu toda uma discussão aí, né, de se era para ser feito assim, se era para ser feito assado, né? O pessoal da Anvisa justificou, né?
Enfim, acho que vale a pena a gente já explicar um pouquinho esse caso aí. Vale. Passa as informações aí, os detalhes da notícia, digamos assim. Sim. O que acontece? Tinham 4 jogadores da Argentina, né? Que eles não poderiam ter entrado no Brasil. Aliás, eles poderiam ter entrado no Brasil desde que eles ficassem, por exemplo, em quarentena no hotel. Porque eles passaram pelo Reino Unido, né? São 4 jogadores que jogam no campeonato inglês lá, que barrou 9 jogadores brasileiros, né? E aí o acordo que eles fizeram com a Argentina é o seguinte: eles deixavam os caras jogar 2 jogos das eliminatórias, que era a Venezuela e o Brasil, né? E então eles iam jogar com os jogadores da Premier League contra o Brasil, e o Brasil ficando desfalcado, né? E aí o terceiro jogo, eles perderiam o terceiro jogo com a Argentina para não prejudicar os coitadinhos clubes ingleses, né? Que iam ter que ter uma quarentena de mais 10 dias ali, depois que voltassem para a Inglaterra. E aí a seleção argentina foi notificada, né? A Associação Argentina. O pessoal foi procurar eles no hotel, eles se trancaram lá no hotel, no quarto do hotel. Aí depois foram lá aí eles entraram no ônibus, chegaram no estádio. Aí a polícia foi falar com eles no vestiário, e eles se trancaram no vestiário, né? E aí depois abriram e correram lá, entraram no campo e tal. 2 dos titulares eram, dentre esses 4 aí, 2 eram titulares, um estava no banco de reserva e o outro estava assistindo da arquibancada o jogo. E então aconteceu o que foi justificado pelo diretor da Anvisa, né? Porque na hora da transmissão ele foi interrogado ali ao vivo pelo Galvão Bueno. Uma outra situação também muito inusitada, né? E aí ele explicou essa situação, tal. E aí o que se esperava é o seguinte, que tá bom, aconteceu todo esse circo, sai esses 4, né, que estariam ilegais aí, né, no contexto aí da visita da Argentina, e recomeçaria o jogo, né? Só que aí a Argentina se recusou a voltar, e enfim. E aí a gente espera que seja um WO, né? Porque o Brasil estava em campo. Mas aí vamos ver o que rola de bastidor aí, né? Porque eu já vi aí que a notícia que o jogo foi suspenso, não declararam que o Brasil ganhou o jogo. Sim, então fica né, cara? Vai demorar para chegar e admitir que foi WO, né? Eu acho até. Enquanto isso, o Brasil não tá classificado antecipadamente, né? Eu acho assim. O Brasil não vai fazer grande diferença também, né? Convenhamos. Mas, assim, pelo nível de conversa aiada que ficou mais de 1 hora na Globo mostrando, né? Os dirigentes conversando um com o outro e tal, né? Eu fiquei com a impressão que eles iam fazer algum acordo. Não sei, sei lá, né? Tem que ver, né? Também rola uma grana isso aí, não sei o que eles vão aprontar, né? Mas foi estranho demais. Agora, os jogadores da Argentina também, pelo amor. Eu acho assim, ó, tudo bem, folclórico, tá, os caras se trancar no vestiário e tudo, porque eu não sei, é esquisito, né? Porque se eles não tivessem se trancado no vestiário, pelo que eu entendo, eles teriam tempo de trocar o técnico da Argentina teria tempo de colocar, né, substituir 4 jogadores, não seria suspenso o jogo. Será que eles imaginaram que, né, a polícia do Brasil não fosse capaz de cometer atrocidades? É que eles olharam, não, vamos começar a jogar, porque daí não vai acontecer nada. Só que eles não contavam, né? Aqui é o país do Bolsonaro, do Dória, né? Aqui, se os caras colocar na cabeça que vão fazer alguma coisa, eles vão fazer. Se colocar, falaram assim, enfim, não, invade o campo lá e para o jogo. Pronto, colocaram até batalhão de choque na saída do estádio para ficar aquela má impressão. Eu falei, louco, esse choque. Tudo bem, o choque já devia estar lá, porque, né? Deve ser o procedimento da polícia. Mas, assim, as imagens, né?
mostrando lá o carro da Polícia Federal saindo, a Polícia Militar de São Paulo, choque e tal. Você já cria aquele clima, Sim. assim, né? E aquela coisa, né? Em qualquer outro contexto, não que seja certo, mas a polícia não fica batendo na porta e você fala que não vai abrir, tá tudo bem, né? Isso também foi uma coisa que chamou um pouco a atenção, porque é a polícia, né, meu? É um órgão de repressão que tem uma autoridade aí de monopólio aí da violência e não arrombar a porta, não, enfim. Eles não iam fazer isso também, né? Também ia ser o mais escandaloso e tal. Mas realmente foi um. Aí que tá, não sei o que passa, o que foi a estratégia da Argentina. Se foi assim, vamos meter o louco e aí vai jogar, depois do jogo a gente se vira, né? Ou se já foi pra melar o negócio e não jogar, né? Porque assim, eles ganharam de 1-0 aí a Copa América, batendo o jogo inteiro, né? Não, eles não foram superiores aí ao Brasil na Copa América. E agora seria a revanche, né? E o Brasil estava com um time aí mais ofensivo, né, hoje. Então hoje era um dia bom para eles terem apanhado, né? Em campo, né? E aí eles escaparam dessa também, né? Provavelmente eles iam apanhar, né? Porque aquele jogo da Copa América é meio atípico, né? O Brasil tem passado o rodo em todo mundo, inclusive na Argentina, né? Mas não sei, né? Foi engraçado. Agora, uma coisa que me chamou muito, assim, logicamente que eu não olhei no detalhe, né? Mas eu já vi um pouco a movimentação da esquerda que ama futebol, né? A esquerda pequeno-burguesa, que adora futebol. Aí já aproveitaram o fato para ver, oh meu Deus, que absurdo, que escândalo. Não tem escândalo nenhum, é futebol, é cheio de folclore, é assim mesmo, é uma coisa louca. A única coisa que a gente pode dizer é assim, né? Lógico, criticar o que aconteceu e tudo, mas é assim, é mais uma história para o folclore do futebol. Agora, eu fico pensando o seguinte, e se, e se fosse 4 jogadores brasileiros? Ou melhor, se fosse um só, não precisava nem ser 4. Né? Isso daí é irritante, porque a gente sabe, né, que se fosse um jogador brasileiro que tivesse feito isso aí, meu, ia estar a imprensa golpista, a esquerda, tudo junto para atacar os jogadores. Esses irresponsáveis, esses canalhas, crianças infantis que não respeitam a pandemia e não sei o quê. Milionários. Mimados, milionários e mimados, e por aí vai, essa seleção, essa selecinha, pessoas sem caráter, e nossa, ia lá, amanhã ia ter coluna, hoje mesmo ia ter coluna do Juca Kfouri para ficar falando mal dos jogadores brasileiros. Agora, com a Argentina, não, entendeu? Com a Argentina, provavelmente vai ter muita gente. Tudo bem, como é o negócio da pandemia, tem uma certa histeria com o negócio da pandemia, talvez não tenha tanto isso daí. Mas como foi argentino, é bem provável que apareça aquela coisa assim. Os argentinos são espertões, tentaram ser espertos. Sabe, vai ser isso daí, porque a gente sabe como é. Agora, se fosse Algum malabarismo. Algum malabarismo eles vão fazer, assim, por exemplo, não, porque para que eles vão respeitar um país que não se respeita? Esse tipo de coisa já é bem previsível. Exatamente. E agora, com certeza, ninguém vai chamar eles de mimados, ninguém vai chamar eles de milionários irresponsáveis, mau caráteres e tudo mais. Isso daí, eu tenho certeza que não vão fazer, entendeu? O que mostra, não tanto a predileção da esquerda pequeno-burguesa e da imprensa golpista pela Argentina, o que é verdade também, que a gente sabe que os argentinos, com todo respeito aí aos hermanos, eles são considerados, a classe média, a burguesia brasileira, veem os argentinos como os europeus da América do Sul, né? Por isso que eles têm essa adoração pelos argentinos, né? Nada contra os argentinos propriamente, né? Tirando a rivalidade que a gente tem com eles, né? Mas agora o que realmente comprova isso daí, né? Diferente do que os inteligentes e espertos da esquerda pequeno-burguesa, né? Que ficam vez ou outra, quando o pessoal perde no debate com o PCO, que é sempre, né?
para fugir do debate, eles ficam assim, e o Neymar, e a seleção, não sei o quê. Que é uma tentativa de intimidar, né? Como se fosse assim, vocês estão certos em tudo, mas e o Neymar? Né? PCO defende o Neymar, PCO defende a seleção brasileira. A gente defende porque justamente, né, existe uma campanha gigantesca da burguesia contra a seleção brasileira. E essa campanha ela se expressa justamente nessas pequenas coisas, né? No último jogo foi o Neymar fora de forma, né? Aí aparece lá o Robozão, todo fortão, né? Cristiano Ronaldo, e o Neymar supostamente fora de forma, porque também eu não vi nada que provasse que ele está fora de forma. Agora, assim, 1000 vezes um artista da bola fora de forma, né? Do que um robozão aí de academia, né? Produzido aí pelo dinheiro do imperialismo, que está em forma, entre aspas, né? Então, assim, também isso daí é uma coisa que não vale nada, essa comparação, no final das contas. Né? Mas é isso, acho que sobre o jogo de hoje, o que a gente pode dizer é isso, e acompanhando aí os detalhes da coisa, né? Ô Henrique, só comentar assim, ó, porque é o seguinte, essa esquerda que, enfim, que só fala de futebol quando é para falar mal da seleção, eles acompanham muito a imprensa argentina sobre esse assunto, né? Então, assim, só uma prévia do que a gente pode ver é o seguinte, essa aqui é a capa, uma manchete aí que deu naquele jornal argentino Olé, de esportes. Sem vergonha, sem vergonhice, né? Papelão mundial. Aí o papelão mundial para eles é o fato da agência de saúde sanitária aí ter impedido os jogadores argentinos de jogar. Agora, os jogadores argentinos de meter o louco e passar por cima do protocolo que é assim, ó, tá certo, tá errado, faz sentido, não faz, é um protocolo que está estabelecido. Cada país está seguindo, tipo assim, o Brasil seguiu os protocolos aí para ir para os outros países e tal. Aí eles estão tirando completamente o foco disso, assim, né? Como se fosse normal, né? Eu até acho, Luca, que de uma certa maneira eles até estão certos, né? Porque você não pode, assim, a imprensa nacional, né? Ela não pode ser tão cachorra assim, né? Do imperialismo, né? Tipo, até não que eles estejam totalmente certos na posição deles, não sei, né? De passar pano para os jogadores que meteram o louco. Mas pelo menos eles defendem a seleção deles, né? Agora, no Brasil, meu amigo do céu, se fosse o contrário, aqui no Brasil você não vai ver a imprensa golpista passando esse pano aí. Não, se fosse o contrário, se fossem jogadores brasileiros que tivessem desrespeitado o protocolo na Argentina, tivessem entrado, ia ser assim, brasileiros passam vergonha porque passam por cima do protocolo, etc. Acho que assim, a manchete ia ser a mesma, mas por um sentido com outro culpado, né? Papelão que fizeram de ir lá e desrespeitar o protocolo, né? E assim, no frigir dos ovos, né, é aquele negócio. É complicado porque tem, como você falou, cada país, errado ou certo, tem os seus próprios protocolos e, né, é normal, né, do ponto de vista da soberania de cada país, que o estrangeiro que chega aqui tem que respeitar esse protocolo. Isso aqui a gente não pode... Assim, errado ou certo, isso é um fato, né? Não dá para... Senão o mundo seria meio que assim, terra de ninguém, né? Alguns são obrigados a respeitar o protocolo, outros não. Agora, de uma certa maneira, eles estão certos mesmo, né? Pô, o cara da vigilância sanitária entrar no meio do jogo é um negócio muito louco, né? Muito louco, né? Então, tipo... Mas vamos ver a repercussão, né? Na quinta-feira a gente fala mais um pouco sobre isso, analisa. A gente está com o tempo correndo aqui. Não sei se tem mais algum comentário sobre isso. Não sei se... Bom, a gente já mostrou algumas fotos. Eu pensei em dar uma passada no chat para não... Dá uma passada no chat, depois a gente muda de assunto. Ó, que o pessoal tá comentando disso aí, ó. Dá boa noite aí pro Lúcio Souza, Marcel Santos, Mauro Sou, o Felipe AS98, André Monteiro, também nunca tinha visto isso na vida dele, Anderson Alexandre Alexis, falou que a Polícia Federal deixar entrando
qualquer um entrar no Brasil, papapá. Boa noite, companheiros. Márcia Souza, André Monteiro, Paulo Falcão. Citou aqui, né, que os jogadores eles mentiram no formulário sanitário de entrada no Brasil. O Arthur Freitas, boa noite. Carlos Santos, dando boa noite aqui também. Mauro Sou, diz que a Folha já está pegando no pé do Neymar. Acho que pelos 5 minutos aí de jogo que teve, tá enchendo o saco dele. Aí tem o CAS 064 dizendo que o Clarim disse que fez uma manchete também dizendo que o Brasil vai perder os pontos, né? Era só o que faltava, né? O Jesus Era Humano chegou também, Estúdio M5, Jojo Games, Fan Areal. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Maria Clara também chegou. E aí um pessoal colocando aqui que lembrou um pouquinho do esquema da Lava Jato, né? As operações cheias de holofotes, né? Mas é isso, só uma passadinha rápida, porque não dá para ler tudo. Eu acho até que essa notícia do Clarim pode bem ser verdade mesmo. Eu não acho que eles vão fazer isso. Eu acho que está mais para um acordo, né? Eles procurarem um acordo. Porque é o seguinte, o correto seria a Argentina perder os pontos, pelo que eu entendo, porque o WO deles, né? Eles saíram fora. Mas como foi a vigilância sanitária que entrou no campo do Brasil, eles provavelmente vão fazer um acordo, né? É o que eu imagino, né? Não sei. Porque é o jeito mais fácil para evitar a crise. Né? Porque, assim, para a seleção brasileira, foda-se, né? Que fosse um jogo super decisivo, mas para a seleção brasileira, na verdade, é até melhor que tenha o jogo, eu imagino. Porque isso aí dá dinheiro, tudo, é um espetáculo, né? Então, eu imagino que eles vão acabar entrando num acordo nesse sentido. Porque se eles falarem que vão dar o WO para o Brasil e dar 3 gols e 3 pontos para o Brasil, de graça, vai gerar uma crise com a Argentina, porque finalmente foi a autoridade brasileira que invadiu o campo e parou o jogo, né? Finalmente o jogo já tinha começado. Tipo, ou parava antes ou parava depois, na verdade. Também tem isso que a gente não falou, né? O mais normal seria isso. Sim. Ou você dá um jeito de interromper o jogo antes, ou, bom, começou o jogo, aguarda, ou então aguarda o intervalo, né? O intervalo do primeiro tempo e vê o que faz. O cara entrar lá no meio do campo, isso é absurdo também, vai, convenhamos, né? Por mais, né, errado que seja a questão da pandemia. Agora, e aí a Argentina vai entrar em crise por causa disso. Se tirar ponto do Brasil é meio absurdo também, porque quem fez o rolo todo e quem saiu de campo foi a Argentina. Então, eu acho que eles vão acabar entrando num acordo, né? Porque também eu não vi nenhuma, até a própria notícia aí que você mostrou desse jornal, não sei se foi o Olé, esse jornal que você mostrou aí, a descrição, né, o olho da manchete mostra que a seleção brasileira apoiou a seleção argentina. Que já, e, de fato, nas imagens, dava para ver, como é que se diz? Que eles não estavam brigando, eles estavam conversando e buscando um acordo. Então, sim, eles todos estavam querendo jogar, né? Isso, acho que o acordo deles era que, pô, vamos jogar, né? Eu acho que vai acabar havendo um acordo aí, né? Vamos ver. Bom, Lucas, vamos então passar aqui para o outro Brasil e Argentina. Dessa vez, final do futebol da Paralimpíadas, que o Brasil, eu não sei se os companheiros aí verificaram, mas o Brasil, até onde eu vi, nunca perdeu nenhum jogo, né, nessa modalidade. O Brasil é pentacampeão olímpico nessa modalidade. Eu não sei se tem um nome técnico, né? Mas como aqui é a Causa Operária TV, a gente fala português, é o futebol de cegos, né? Essa bola, ela tem um chocalho dentro dela, ela é um pouco mais pesada para facilitar o controle.
né, do jogador, porque como ele não enxerga, né, se a bola for muito leve, a bola escapa do pé com maior facilidade. Então ela é um pouco mais pesada para ela se manter no pé do jogador melhor. Todos usam essa venda porque é para todo mundo ter a mesma condição, né? Porque a pessoa que é cega não necessariamente ela enxerga o mesmo tanto. Tem umas pessoas que são cegas, mas tem uma ligeira, né, deficiência, um pouco a mais, um pouco a menos e tal, né? Então eles usam a venda para ficar todo mundo igual. E atrás do gol de cada jogador, de cada time, tem uma pessoa do time, tem um cara do time adversário que indica, né, que fica falando, não sei exatamente o que ele fala, né, mas para os jogadores se situarem aonde está o gol, né, para eles poderem jogar avançado. E o Brasil ganhou de 1-0 com um golaço, precisando pegar o nome do jogador, não sei se você tem aí, um golaço, cara, ele chutou Nonato. Mano, ele fez um chute de perna esquerda ali, que ele meteu ali, ó, ele já caído depois do chute, meteu assim, um pouco mais acima aí como é que se diz? Como é que chama? Chutou a bola meia altura, né? Um pouco mais acima de meia altura, assim, Sim, e fez sim. um golaço. Ganhou. Não, foi um belo gol. 1-0. Driblou, né? Infelizmente a gente não pode mostrar vídeo, né, por causa de direitos aí, mas Não foi dá um pra belo mostrar gol. vídeo. Foi mesmo. E aí o Brasil foi pentacampeão. Eu vi isso daí, né? O pessoal comentando de que o Brasil nunca perdeu nessa modalidade. Ô Henrique, só Nunca complementando, perdeu o campeonato, nunca perdeu um jogo. o pessoal lembrou aqui no chat que o nome dessa modalidade é o futebol de 5. Oi, Lucas. Eu acho que eu travei aqui, né? É. Acho que eu dei uma travada aqui. Eu tava vendo se era minha aqui. Não, é que o pessoal comentou aqui no chat que o nome da modalidade, né, do futebol de cegos é futebol de 5. Ah, sim, é verdade, tá certo. É isso mesmo, agora eu lembrei, eu tinha me dado um branco aqui. Bom, como é que fala? Eu ia até comentar uma outra coisa. Lembrei. É interessante a superioridade do Brasil nesse negócio, porque, né, veja, o futebol, como o futebol de campo masculino é uma modalidade envolve muito dinheiro, né? Então, o imperialismo ele consegue colocar muita grana nos seus clubes, nas suas seleções, né? Como a gente fala aqui, né? A coisa ela fica mais equilibrada. É aquilo que a gente sempre falou, é o futebol arte do Brasil, em primeiro lugar do Brasil, mas da América do Sul em geral, né? Contra o futebol força, que é o futebol do dinheiro, o futebol do robozão, né? Que faz academia, que o pessoal gosta de ficar puxando o saco. Mas que é isso, é o futebol força, né? Então tem esse equilíbrio maior, né? Agora, se você pega uma modalidade que não tem tanto dinheiro, aí a superioridade do Brasil no futebol fica mais explícita, né? Isso que é interessante. Se você pegar o futsal, por exemplo, que o Brasil, que já é um pouco mais equilibrado, futebol de areia, por exemplo, o Brasil perdeu do Senegal, né? Semana passada, que foi eu até fiquei impressionado. Mas a superioridade do futebol brasileiro no futebol de areia é muito grande. No futsal é muito grande. Tem um equilíbrio a mais porque rola um dinheiro a mais, logicamente, né? Mas no caso desse futebol de 5, que é um negócio meramente olímpico e tudo, você dá a bola no pé do brasileiro e o negócio é incrível, né? Mostra a superioridade do brasileiro no quesito futebol, né? Essas coisas que a gente consegue medir, né? Como é a distância, né, do brasileiro no que diz respeito ao futebol para o resto do mundo. Então, é muito interessante isso daí também.
Mas, bom, e aí... você ia comentar? Assim, não, eu já ia falar de outra coisa das Paralimpíadas. Isso. Só comentar que foi a melhor campanha aí da história, né, do Brasil. No total foram 22 ouros, né? 22 medalhas de ouro, né? Que foi justamente completada por essa conquista aí no futebol. E durante essa competição foi conquistado o 100º ouro, né? Foi uma outra marca histórica aí do Brasil nessa competição aí. Pois é. Eu acho que isso é interessante também, né? Eu acho que entra um pouco no mesmo, guardadas as proporções, parece até um pouco isso que eu falei sobre o futebol, né? A Paralimpíada, eu acho que ela envolve menos dinheiro e o Brasil tem um pouco mais de facilidade para conquistar, né? Eu não sei também, eu confesso que eu não estudei isso daí a fundo, né? Pode ser que tenha a ver com alguma política pública também, em relação ao, a para, aos para-atletas propriamente, né? É mais provável que tenha a ver, né? Mas a dificuldade da Olimpíada, das Olimpíadas propriamente, é que também envolve muito dinheiro. Então, a dificuldade de um país pobre de se impor é maior, né? E nesse caso é um pouco mais fácil porque, bom, é aquele negócio, né? Tem menos preocupação dos monopólios em ganhar o negócio a qualquer custo e tal, né? Então isso daí facilita para um país como o Brasil ter um desempenho melhor, né? Acho que tem muito a ver com isso. A gente até no final das Olimpíadas, né? Acho que foi em julho, né? Que terminou as Olimpíadas, ou agosto, não me lembro. Nós até comentamos um pouco sobre o esforço dos Estados Unidos para conseguir liderar o negócio. A história das Olimpíadas é feita disso, né? É uma disputa aí dos grandes monopólios, dos grandes países imperialistas para ver quem manda no negócio, né? E a competição na Olimpíada expressa isso. Eu acho que a Paralimpíada ela, ela não tem tanto esse controle, então facilita um pouco para um país como o Brasil ter um resultado melhor, né? Tem vários medalhistas aí, inclusive, que são recordistas, né, na natação, são brasileiros. Corrida também. É. O Arthur Freitas, ele comentou aqui, né, que a China terminou em primeiro no quadro de medalhas. Não rolou a operação que rolou nas Olimpíadas. É. Exatamente. Bom, a gente está chegando aí no fim, né, Lucas? Apareceu mais um comentário aqui, alguma coisa? Tem bastante. Então, dá uma boa noite geral para a galera, para a gente encerrar. Ó, teve um pessoal que chegou depois aqui, a Renata Diniz, Betinha Pavlichenko, tava tentando enviar superchat, mas parece que o YouTube fica pedindo para editar o superchat. O Estúdio M5, Igor Rocha, Vicente Chaves, Anderson Andrade Alexis, Rafael Felipe, que também ajudou nessa coisa de lembrar desse nome do futebol de 5, André Monteiro, Carlos Santos já tinha chegado, isso aí, e Osmar José Rigotti. Isso aí, boa noite, pessoal, valeu pela participação aí. Beleza. Bom, a gente então tá chegando no finalzinho aí, Luca. Boa noite aí, boa noite para a galera que tá assistindo o Zona do Agrião. Vai ter TV Mulheres agora. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Na quinta-feira, o Zona do Agrião tá de volta às 18 horas. Boa noite para vocês e até mais. Boa noite, Luca. E terça-feira estaremos na rua aí com a bateria Zumbi dos Palmares. Bem lembrado. Desafiando a ditadura aí do Dória aqui em São Paulo, né? Do Bolsodória, né? Exatamente. Vamos 7 de setembro lá no centro da cidade, perto do Anhangabaú.
e participar aí com a bateria Zumbi dos Palmares de mais esse ato aí contra o Bolsonaro e contra os golpistas. Então é isso, boa noite, pessoal, e a gente se vê então na quinta-feira em mais um Na Zona da Grama. Boa noite. Tchau, tchau.